Já de volta com o nosso programa, o seu programa Vida e Saúde. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Hoje estamos falando sobre dor de cabeça. Eu ainda não entrei nos tratamentos, não entrei nas medicações, enfim. Quero entender o mecanismo, porque uma dor de cabeça, como já aprendemos aqui, é um alerta que o organismo está dando sobre alguma coisa que não está funcionando em nosso corpo. Estamos hoje aqui conversando com o Dr. Fabrício Dias Assis, médico intervencionista da dor, que está hoje brilhantemente respondendo todas as nossas perguntas sobre dor de cabeça. O doutor, eu terminei o bloco passado citando um exemplo. A pessoa assim que... a alimentação um pouco irregular durante o dia, não toma café da manhã, almoça mais ou menos, mas chega à noite com aquela fome de cão, né? E vai lá comer e vai dormir. Essa reação do organismo, da digestão, pode, doutor, ser mal trabalhada e pode provocar uma dor de cabeça durante a noite, um vômito, sei lá. Né? Pode. Quem tem o hábito de comer muito durante a noite, né? Normalmente essa pessoa tem uma incidência muito maior de refluxo esofágico também, porque o alimento ele acaba voltando um pouco para o esôfago e isso pode irritar e muitas pessoas com refluxo podem também ter dor de cabeça, Frei. Então quem come muito à noite tem uma incidência maior de dor de cabeça também. Interessante. Então para você é um alerta, enfim, cuidado, porque pode ter uma reação orgânica e provocar uma dor de cabeça, que vai ser terrível aí. Doutora, aqui a Antônia, de Mogi Mirim, São Paulo. Obrigado, Ana Antônia. A minha dor de cabeça, Frei, reflete dores nos olhos também. O que pode ser essa reação? Por que muita gente reclama, doutor, com a dor de cabeça e não consegue, só o fato de tocar nos olhos, parece assim, tá doendo demais. O que é isso? Por que da cabeça para o olho faz parte do conjunto inteiro, doutor? Dona Antônia, a dor de cabeça atrás dos olhos ela é muito frequente, né? E ela pode ter mais do que uma causa, mas a causa principal é a inflamaçãozinha de um nervinho que fica aqui atrás na região occipital e daí ele chama nervinho occipital maior. E esse nervinho é comprimido e pode vir aquela dor que vem aqui atrás dos olhos. E a enxaqueca também, que seria a inflamação dos nervinhos próprios lá dentro do cérebro, também muito frequentemente se manifesta com dor atrás dos olhos na região frontal. Vamos às ruas, o povo tem voz, o povo pergunta aqui no Vida de Saúde. Oi, doutor, meu nome é Lucy. Gostaria de saber se dor de cabeça frontal ou na nuca são dores de causas diferentes. Aí, doutor, o senhor que acabou de um pouco introduzir o tema. Dor frontal e dor na nuca são a mesma coisa? São origens diferentes? Como é que é? Como eu disse, então, é muito comum a apresentação da cefaleia, que a gente chama de cervicogênica, dói a nuca e a dorzinha ela vem caminhando aqui para a parte frontal e às vezes vem até atrás dos olhos, né? Mas podem ser dores independentes também. O paciente pode ter uma dor frontal e se tratar de uma enxaqueca, mas é muito comum essa associação da dor que vem da nuca para a região frontal e atrás dos olhos e se trata às vezes de uma inflamação ou de uma articulaçãozinha da coluna, às vezes até de uma hérnia de disco na coluna pode cursar com dor de cabeça. Ô, doutor, eu perguntei antes, assim, se comer demais à noite pode gerar uma dor de cabeça. E, de repente, aquela pessoa que passa o dia inteiro, doutor, a maior parte do dia, que não come, não se alimenta, vai também produzir uma dor de cabeça? Ou seja, o cérebro vai, através da dor de cabeça, dizer assim, eu preciso de comida, é isso, doutor? Vai apresentar dor de cabeça também, porque o organismo ele não tem a glicose, que é o substrato que nos dá energia e que nutre as nossas células, né? Não vai ter essa glicose fácil no sangue, então ele vai ter que produzir isso de alguma forma. E ele pode produzir também uma quantidade de corpos cetônicos, que a gente chama de ácidos, muito grande na falta da glicose, e esses corpos cetônicos e esses ácidos vão também ser causa de dor de cabeça. Olha que interessante, gente. Tudo sobre dor de cabeça aí que nós estamos aprendendo, as cefaleias, as enxaquecas, com o doutor Fabrício Dias, médico intervencionista da dor. Doutor, quando a gente começa a perceber, a gente começa a fazer, entender, conhecer o corpo, enfim, começa a perceber alguns... Como a gente começa a perceber que aquela dorzinha está vindo lá atrás, bem de levezinha, e o corpo já... Epa, isso não vai acabar bem. O que fazer nessa hora, doutor? A gente sabe que vai aumentar, né? Eu acho que aquela pessoa que tem uma dor muito de vez em quando, não há nenhum problema em ela lançar a mão de um analgésico para melhorar a dor, né?
E uma dipirona ou um paracetamol, né, são analgésicos comuns e que podem ser utilizados para tratar a dor que seja eventual. Se essa dor começa a ser frequente, Frei, então é muito importante a avaliação de um médico para se entender a causa dessa dor e se poder tratar da melhor forma possível também. Então, o uso de um analgésico eventual, eu não vejo nenhum problema. O problema é quando a pessoa começa a usar esse analgésico com frequência, todo mês e coisas assim, e daí realmente você pode estar encobrindo ou disfarçando alguma patologia que pode trazer problemas no futuro, né? Doutor, a gente está aos poucos entrando no tema aí dos remédios, medicação, jamais a automedicação, mas é inevitável, doutor, ou seja, a pessoa sente e já vai na farmácia comprar aquela cartelinha, aquele remédio lá para a dor, para deixar na pasta, deixar na bolsa, enfim, qualquer sintoma alterado já vai tomar, né? Ou seja, eu estou camuflando alguma coisa, doutor? Então, pode estar, né? Então, é muito importante para aquela pessoa que tem dor de cabeça, é fundamental que ela tenha uma avaliação médica para se descartar que ela tem outras patologias. E mesmo assim, mesmo que ela não tenha, a medicação também deve ter orientação médica, porque você tomar o remédio da farmácia, muitas vezes você pode estar piorando o problema, como remédios que têm cafeína, né? Ou se você... o paracetamol, ele é um ótimo analgésico, mas se você começar a tomar ele cronicamente, ele pode ser tóxico para o fígado. Então é importante que se tenha sempre orientação quando se faz uso crônico de medicações. Entendi. Mas aquela pessoa que já tem cefaleia, dor de cabeça há 30, 40 anos, já fez uma avaliação, ela sabe muitas vezes como lidar com... Inclusive o médico muitas vezes já orientou como fazer aquilo. Então ela tem um remédio, acaba tomando medicações de uma forma... O organismo se acostuma, doutor, com o medicamento? Ou seja, já de tanto que tomou, já não produz mais o efeito? Tem que aumentar a dose ou tem que mudar para outro? O organismo se acostuma? Sim. Isso é muito frequente nos analgésicos. Então existe uma taquifilaxia. Existe uma necessidade cada vez de doses maiores daquela medicação para se obter o mesmo efeito, né? Então, o organismo acostuma assim com as medicações e mais um motivo para que a gente não use medicações desnecessariamente. Senão, quando a gente realmente for precisar daquela medicação, ela não vai fazer o efeito desejado. E aqueles relaxantes musculares, doutor? Também tem esse efeito de combater as cefaleias? Também tem o efeito de combater as cefaleias, né? Então, para o tratamento da dor de cabeça, na verdade, basicamente, o tratamento medicamentoso, a gente vai ter o tratamento preventivo da dor. Então, a gente lança a mão do tratamento preventivo para aqueles pacientes que têm uma frequência de dor maior ao mês. Não é que tenha músculo na cabeça, é a musculatura no corpo que estava gerando aquela dor que está indo para a cabeça, é isso? Não, é a musculatura da região cervical e do crânio mesmo. Ah. Então, eles relaxam, né, desde a cintura escapular, da musculatura cervical e a musculatura do crânio e da face. Olha que interessante. Então, esses músculos, quando estão tensos, eles comprimem o nervinho e o paciente sente dor. Então, como eu estava dizendo, a gente vai fazer o tratamento preventivo quando o paciente ele tem uma frequência maior de dor. E nesses pacientes que a gente faz tratamento preventivo, muitas vezes a gente lança a mão de relaxantes musculares e às vezes até alguns remedinhos antidepressivos em doses baixinhas, com o objetivo mais de relaxar mesmo a musculatura e alguns outros tipos de remédio para prevenção também. Já existe aquele tratamento sintomático mesmo, o paciente que ou que ele tem dor frequente, já faz tratamento preventivo, que não está tendo muito resultado, que você vai tratar a dor em si, ou para aqueles pacientes que têm uma dor eventual, que não precisa tomar remédio para prevenir a dor, mas quando tem a dor, você tem que lançar a mão de uma medicação que seja eficiente para tratar aquela dor. Eu me lembro, doutor, que o senhor veio aqui outra vez, trouxe a coluna, eu vejo que o senhor também trouxe de novo aquelas agulhas de radiofrequência, enfim. Como é que isso, doutor Fabrício, como é que isso serve para a questão da dor na cabeça, enfim, essa intervenção da dor? Ou seja, vocês vão localizar a dor que está vindo da coluna, que leva para o cérebro. Eu gostaria que o senhor falasse a relação do intervencionista da dor com a dor na cabeça. Tá? A gente pode ajudar em muitos tipos de dor de cabeça, não só na cefaleia cervicogênica, mas mesmo nas enxaquecas ou nas cefaleias tensionais,
Então, hoje há vários procedimentos específicos que a gente faz para tratar a dor de cabeça, né? E a radiofrequência é um desses procedimentos. A radiofrequência, então, relembrando, é uma corrente elétrica que a gente aplica e que vai bloquear a informação de dor naquele nervinho por um tempo grande, muito maior do que o tempo que é quando a gente bloqueia com anestésico local, por exemplo. Tá, mas a gente viu outra vez, assim, inclusive a matéria, né, que foi feita lá na Singular, que há essa intervenção da agulhinha, enfim, na coluna, etc. Mas como é que faz isso na cabeça? Vai a agulhinha vai atravessar o crânio? Como é que é? A gente tem alguns alvos. Um dos alvos é a coluna cervical. Então, para os casos onde há cefaleia cervicogênica, então a radiofrequência é um tratamento bastante interessante nos casos resistentes. Então, você vai em estruturas específicas na coluna cervical e você vai bloquear aquelas estruturas, mas não só na coluna cervical, os próprios nervinhos que inervam normalmente a cabeça, então ramos do nervo trigêmeo, ou tem um gângliozinho que está localizado também no crânio, que chama gânglio esfenopalatino, e que ele é responsável por muitos casos de dor resistente, de enxaqueca, e por um tipo de dor também que acomete mais os homens daí que as mulheres, Frei, que é a cefaleia insalva, ou cluster headache, né? Que também, então, a radiofrequência pode ser bastante interessante nesses casos, e até casos onde a gente chama de cefaleia que não controla com outros tratamentos que são feitos, né? Podem, então, também ser utilizados os procedimentos de radiofrequência. Então, a radiofrequência é um procedimento bastante interessante no tratamento da dor de cabeça, mas não só a radiofrequência. Hoje existe uma série de tratamentos. O marca-passo, por exemplo, que eu trouxe também, né? Esse marca-passo, ele pode ser utilizado aí no tratamento de diversos tipos de dor e que também, para dor de cabeça, ele pode ser utilizado nas cefaleias, que a gente chama de cefaleias occipitais, por inflamaçãozinha dos nervos occipitais, e até em alguns tipos de dor de cabeça relacionado com a inflamação do nervo trigêmeo também. A utilização do Botox, né? A toxina botulínica, o Botox, que as pessoas gostam de fazer para ficar mais bonitas, para tirar a ruga, também é sabido que o Botox melhora alguns tipos de dor de cabeça, então é um tratamento interessante, por exemplo, para enxaqueca crônica, né? É um tratamento, inclusive, que está na bula do Botox, a enxaqueca crônica, e para alguns outros tipos de dor também relacionados com alguns tipos de contratura pontual da musculatura, o Botox pode ser utilizado. E não esquecer daí do tratamento mais simples, dos tratamentos mais simples, o tratamento conservador também, da fisioterapia é muito importante quando o paciente tem alguma alteração na coluna cervical, por exemplo, né? Os hábitos de vida, então o paciente precisa, às vezes, dormir mais cedo, né? Dormir melhor, se alimentar melhor. Então o tratamento da dor de cabeça também, ele passa pelos hábitos de vida do paciente, não só pelos procedimentos também, né? Ô, doutor, quem é que mais reclama de dor de cabeça? Ou não existe essa diferença homem e mulher? E se a mulher, depois, digamos, no período da menopausa, o declínio da produção de hormônios também resulta em cefaleia, doutor? Sim, as dores de cabeça, cefaleia, são bastante mais comuns nas mulheres do que nos homens, assim como quase todos os tipos de dor. Eu disse que a cefaleia insalva, né, é uma cefaleia mais comum no sexo masculino, ela não é uma cefaleia tão frequente, mas ela assim, acomete um para cada 10 mil homens, mais ou menos, e a parte hormonal, ela causa uma influência muito grande, sim, na dor de cabeça da mulher. Mas, principalmente, a enxaqueca, a gente fala que ela é uma doença do período fértil da mulher. Então, a enxaqueca, ela tem uma relação muito grande com a parte hormonal, é uma cefaleia que muitas vezes está presente na pré-menstruação ou durante o período menstrual do paciente, e que a mulher, então, ela começa a ter enxaqueca quando ela começa com a primeira menstruação e quando ela entra na menopausa, a enxaqueca ela melhora, né? Então, durante esse período de baixa de hormônio, a mulher ela pode ter sim dor de cabeça, mas ela vai se livrar da enxaqueca quando chega a menopausa. Mas daí a mulher ela pode começar a ter dor de cabeça, por exemplo, relacionada com a coluna cervical, que começa já a ter um pouco de artrose da coluna e coisas assim.
Então, muitas vezes, muda o padrão de dor daquela pessoa. Ela tem uma dor que é, às vezes, mais latejante, que é mais incapacitante, que o paciente ele tem fotofobia, que a gente chama, ele não consegue olhar a luz, o barulho incomoda, e, de repente, essa dor melhora e passa a ter uma dor um pouco mais contínua, menos intensa, que vem, às vezes, no pescoço e que vem lá para frente da coluna, né, que seria a cefaleia cervicogênica. Então, muda o padrão da dor por essa alteração hormonal que a mulher passa quando chega na menopausa, né? O doutor, o Joaquim de Santos Dumont, Minas Gerais, obrigado, senhor Joaquim, pela participação. Ele pergunta, sobre o senhor citou aí as técnicas, esse procedimento de intervenção da dor na cabeça. Como é realizado e quais os sintomas que tenho que ter para realizar essa intervenção? Nosso amigo Joaquim, doutor. O senhor Joaquim precisa de uma boa avaliação para poder entender de onde a dor vem. Os procedimentos de radiofrequência, para a gente poder lançar mão desses procedimentos, é importante que a gente identifique o nervinho específico por onde essa dor está passando. Então, a partir do momento que a gente identifica um alvo específico para poder atuar, então a radiofrequência ela pode ser utilizada. E para isso a gente precisa fazer uma avaliação detalhada. Agora, doutor Fabrício, quando vem esses picos de dor de cabeça, assim, violento, enfim, que a pessoa está lá, aquela dor latejando, que não consegue olhar a luz, que não tem que fechar os olhos, tem que apagar as luzes, enfim. Ou seja, o que fazer nesse momento? Ou seja, é aí que entra o momento de um recurso, de um medicamento, doutor? Ou seja, e se a pessoa não tem naquele momento ali, doutor, que foi assim meio abrupto, foi, né, veio na hora a dor ali? Às vezes tem que procurar o pronto-socorro daí, né, Frei? Uma das maiores causas de procura ao pronto-socorro por dor é a dor de cabeça, né, que não alivia com medicação, mas a medicação ela é fundamental para se tirar o paciente dessa crise de dor, né, daí desde analgésicos simples, como a gente falou, né, que a pessoa compra na farmácia sem receita, como uma Novalgina ou um Tilenol, até medicações mais fortes aí, como os derivados da morfina até às vezes, e tem medicações específicas para enxaqueca também, que são o que a gente chama dos triptanos, né, que é o Sumax, o Naramig, medicações dessa classe que vão ser boas para um grupo específico de pacientes daí. Ô, doutor, tem muita gente assim, aquela questão, estão perguntando novamente o tema da ressaca. É claro que para aliviar a ressaca, evitar a ressaca, é não tomar, né? O organismo não precisa de bebida, a gente sabe disso. O organismo não precisa de álcool, o nosso organismo não precisa, enfim. É a questão cultural que foi me colocando, que é esse, enfim. Agora, pós-ressaca, muita gente recorre ao remédio para dor de cabeça, mas assim, em grande quantidade está indo já para o fígado, né, doutor? E quem tem algum problema no fígado, por exemplo, que já tem assim um princípio de uma esteatose ou já está comprometendo o fígado, já com um alerta de cirrose, e aí? Até porque o álcool também, ele compromete bastante o fígado, né? Então, Então, é interessante, é o comprometimento de uma cirrose por causa do álcool e também por causa da medicação. Então, dois tipos, doutor, pode juntar num só. Exatamente, tem que, essa automedicação, isso realmente, pessoa que tem dor de cabeça direto, não deve acontecer, né? Ainda mais se a pessoa tem outros problemas de saúde. Porque sabe que o fígado vai receber aquela carga de álcool que, né? Por isso que doeu a cabeça, porque o fígado recebeu um excesso, né? E aí você coloca, e tem cirrose alcoólica, né? Aí você usa remédio, tem cirrose medicamentosa, então de um jeito ou de outro teu fígado está sendo estourado aí. Olha quantas informações aqui, quantas informações. Ô doutor, a nossa amiga Maria Antônia de Campinas aqui, obrigado. Problemas na cervical pode ocasionar dor de cabeça? É um pouco o resumo da coluna aí, doutor. Sim, Maria Antônia, e é muito subdiagnosticado. Então, a gente vê muito no consultório pacientes que às vezes estão com dor de cabeça há anos, né, tratando como uma enxaqueca ou como uma cefaleia tensional e que tem, na verdade, uma cefaleia cervicogênica, tem uma inflamação da coluna cervical que está sendo a causa dessa dor. E o que é importante é que a cefaleia cervicogênica ela tem um tratamento muito específico e que ela é muito eficiente, e que esse tratamento é muito eficiente. É diferente da enxaqueca, que é um tratamento mais paliativo e que você vai ter que mexer nas condições de vida do paciente, um tratamento preventivo às vezes. A cefaleia cervicogênica é fisioterapia, exercício e o procedimento, e muitas vezes o paciente fica completamente livre da dor, né? Que interessante, que boa notícia.
Essas boas notícias nos animam a continuar ainda fazendo o programa. Então, nós vamos chamar um intervalo. Na sequência, temos muito mais informações para você sobre como lidar, como tratar, como se prevenir das famosas dores de cabeça. Tudo isso e muito mais no próximo bloco, aqui no seu Vida e Saúde.